Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à live de hoje e a expectativa de todos os dias é acerca de ir formando defesas acerca das nossas vidas, porque cada dia que passa está ficando pior. Quando acontece uma coisa de boa, é porque já aconteceu centenas de ruins. Porque, na verdade, a maioria do povo nem querem que melhore. Porque a gente não vê quase que ninguém fazendo alguma coisa para melhorar. Não vemos. Porque estamos vivendo aquele tempo que diria os mais antigos, de cada um para si, certo? Cada um com os seus próprios problemas. Não vivemos mais assim em uma terra que fosse tipo uma comunidade que tivesse os mesmos desejos acerca do bem, quando não era vindo de uma forma, era vindo de outra, mas tudo se formalizando para que tivesse um final feliz. Né? Não temos, raro, no meio de uma comunidade que pensamos ser a mesma, que esteja no mesmo objetivo, você tira ali uma minoria que está mesmo empolgado com os acontecimentos, vendo o bem de todos ali em conjunto. Quando ele não deseja o mal para alguém ali, mas também não tem altos interesses que dê certo tão bem assim para os outros ali, não é? Tipo assim, em vez de ser para aquele, por que não para mim? Né? Não é mais assim, ó, não dando certo para mim, mas dando para esses outros, eu já fico feliz. As coisas de Deus funcionam assim. É assim que funcionam as coisas de Deus. Nós lembramos muito bem do que Jesus disse. O que quereis que os homens vos façam, façai-os primeiro. Quer dizer, eu quero que as coisas aconteçam de bem comigo, eu tenho que fazer primeiro aos outros para provar que eu mereço isso. Porque de outra forma, eu não estou certo. Eu querer para mim primeiro, quer dizer, para mim se dar bem, aí se sobrar um tempo, é que eu vou tentar fazer dar certo para os outros. É egoísmo. É um sistema mau de pensamento. Certo? Porque a gente, quando quer felicidade, a gente planta felicidade. Ninguém vai formar uma lavoura gastando aí muitos mil para preparar a terra, para depois ele mesmo dizer, eu vou plantar só ervas daninhas. Todo mundo ia chamar ele de louco. Esse cara não está girando bem. Nem que interesse seria esse, tinha jeito de ser analisado. Quando alguém vai querer que nasça alguma coisa de bem, ou mesmo em termos de plantar, é claro que ele pensa no melhor. Ele planta um pé de abóbora.
A esperança dele é que não surja um elemento para danificar suas raízes e que a terra forneça as proteínas necessárias para que as abóboras fiquem bonitas, viçosas e grandes. Ninguém planta desejando, eu vou plantar, mas quero que dê só porcaria. Eu não quero que fique grande, eu não quero que fique boa, eu quero abóbora, mas quero de má qualidade. Não existe. Só se for louco, né? Só se for louco. Só se já tiver igual a brincadeira, rasgando dinheiro para fazer uma palhaçada dessa. Mas, infelizmente, com a confusão que está acontecendo, do que eu já disse em live, acredite se quiser, os anjos de Deus desceram para o começo de um julgamento que vai durar ninguém sabe por quantos anos. Houve-se uma época que dizia 1000 passará, 2 não enterará, quer dizer, 2000 anos depois de Cristo, acabaria tudo isso aqui. Cadê? Aconteceu? E nem vai acontecer, porque o mundo não tem fim. Não tem fim. O que vai haver é um julgamento, isso vai. E já está sendo julgado. Desde a época do apóstolo Pedro, ele já falou que já convinha começar esse julgamento da própria casa. E ele lá vem apertando. Porque quanto mais fica pior, as pessoas, em vez de voltar atrás a melhorarem, para que fiquem melhor para ele e para os outros, ele piora ainda mais. Ele tenta melhorar a vida dele com a desgraça do outro. Ah, para mim chegar até tal lugar, eu vou ter que danificar a vida daquele. Tem algum deles que até diz, eu tenho até pena dele, porque ele nunca me fez nenhum mal, mas eu não vejo outra saída, eu vou ter que dar um golpe nele para poder tomar aquilo que eu tenho, porque eu quero ter e não estou vendo outra saída. É assim que está o mundo. Não adianta querer fazer a minha cara de palhaço. Ou a sua, né, amigo ouvinte? Que nós estamos vivendo assim. Nós que ainda mantemos o nosso caráter diante de Deus e diante dos homens, estamos sendo forçados a terem que acreditar em mentiras e ficar calados. Sentir a dor e não chorar. Porque se sair alguma voz de choro, vai haver alguém, e isso tem multidões, que vai chegar em você e vai dizer, para com isso. Eu já disse isso numa live, uma vez eu fiquei muito enfermo e desenganado pelos médicos, que mentem demais também. Fazer a medicina a seu favor. Ou eu não sendo a favor, quem sou eu para dizer alguma coisa contra o canudo aí da universidade? Né? Mas disseram lá, uma mentira lá. Marcaram lá 3 dias para me morrer e tal. E os meus gritos, numa dessas etapas da enfermidade, eram muito altos. Eu estava pedindo misericórdia, nem não era mais para ficar vivo. Era para que eu ficasse livre daquela dor. Eu pedi ao médico que cortasse as minhas 2 pernas, que eu tinha sofrido um acidente há muito tempo e provocou desgaste ósseos e uma quantidade de coisas, e a dor, dizia eles lá, provocado por nervos ciáticos, e então eu não aguentava mais a dor. Os vizinhos que eu mais gostava de todos, sempre gostei de todas as pessoas, porque sempre, graças a Deus, eu fui uma pessoa do bem. A mulher lá da casa falou para o meu filho
dizendo: olha, eu já estou com nojo de escutar os gritos do seu pai. Certo? Só que Deus vendo, porque não pense você, amigo ouvinte, que Deus esqueceu. Não. Sofremos porque precisamos ser polidos, né? Para poder alcançar a vitória da vida eterna. Mas Deus estava ouvindo os meus gritos e sabia que eu não estava gritando, não era como os muitos gritos que escutamos à noite, de malandros atrapalhando as pessoas doentes, tirando o sossego, acordando as pessoas. Não era. Deus sabia que os meus gritos tinham motivos. É o mesmo que a oração, ela só será respondida se ela estiver sendo feita como é ensinada nas Escrituras. Ao contrário, o próprio Deus diz: eu não vou te responder. E ele viu que aqueles gritos ali tinham motivos. Ela acabou de falar para o meu filho e foi atravessar a rua. Não que eu gostei disso. Não queria que isso tivesse acontecido com ela. Tinha uma garrafa quebrada, cortes ali, que alguém na bebedeira quebrou naquela noite, jogou ali. E ela veio sem olhar, né? E calçado lá de um chinelo havaiano lá, e lá, não sei como aconteceu, que o chinelo saiu do pé e ela pisou em cima do... Ainda junto com meu filho, ela tinha acabado de falar. Quase separou o pé no meio. Certo? E ela em desespero, querendo desmaiar e tal, meu filho pegou ela nos braços e carregou até na casa dela, que era próximo. A resposta chegou em imediato. Todos esses que você vê que está atrapalhando o bom andamento de Deus na terra, siga-o, prestando atenção na trajetória dele. Ele não tem um final feliz. Porque se ele passar como feliz aqui, você pode ter certeza. Principalmente eu digo isso para esses que não acreditam sobre a não existência dessa morte pregada. Ele só vai ver isso depois que ele sair do corpo e passar por essa morte. Esse sim, esse vai provar a morte que ele prega. Porque Jesus falou: aquele que vive e crê em mim não provarão a morte. Então quer dizer que esses que não vivem, não crê nessa realidade que eu estou passando, porque ela é bíblica, certo? Que o pó, a terra volta, a carne volta ao pó, né, o corpo, como saiu. Era pó e em pó tornarás. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Está falando claramente. Mas ele quer morrer. Eu vou morrer. Fulano morreu. O outro morreu. Então ele criou uma morte. E se ele criou, o prato que nós fazemos é o que nós vamos comer. Esse sim vai provar a morte, porque Jesus garantiu que não vão provar a morte aos que acreditam no que ele diz. Agora, esses que não acreditam criaram a morte e ele vai ter que morrer. Aí ele vai sentir o peso dela. Porque eles fizeram dessa passagem um monstro assustador que tira o direito até das pessoas orarem pelos seus parentes que passou para o outro lado. Simplesmente ele passou para o outro lado. Ele não deixou de existir. E às vezes está precisando até de ajuda daqui, dos parentes, que o peça a Deus que manere para ele a situação, porque ele vai continuar sendo punido, caso mereça ainda. Mas as religiões tiraram o direito de você pedir até pela sua mãe o evangélico.
E que se a sua mãe tivesse a oportunidade de vir, eu não sou a favor de pessoas andarem incorporando por aí, certo? Mas se Deus quisesse fazer isso, ele faz. E essa pessoa viesse e falasse através de alguém, você, por falsos ensinamentos, diria: sai, Satanás. Você já pensou, você falar isso às vezes para sua mãe? Não dá para você parar um pouco para pensar? Se você não crê dessa maneira, pelo menos não ajude a propagar o contrário. Porque e se for? É melhor acreditar numa mentira e ficar calado e não dar prosseguimento a ela, do que deixar de acreditar porque você pensa que é mentira. Porque e se for verdade? Que situação que você vai ficar? Aí depois de você sair do corpo, não tem como você voltar para esse corpo para poder retificar os seus erros. Que cabia até uma vingança, você não acha? Você já pensou, um te ensina tudo errado, você sai desse corpo e enxerga a vida como ela é. Se você voltar para o corpo intacto e com um pouco de saúde, você vai lá no cara que te enganou e mata ele. Porque não tem uma covardia pior do que cegar o entendimento espiritual de uma pessoa. Ou você acha que tem outro jeito? Tanto é que a Bíblia diz: não teme aos homens que matam o corpo, e depois disso não pode fazer mais nada. Mas antes temei aquele que depois de matar o corpo, ainda lançam o seu espírito ou alma, porque aí dá referência por causa, não porque Deus tem os dois o mesmo, por causa da referência que os humanos fazem. E assim como falarem, assim procedei. Então, temei a esse que tem poder de matar o corpo e lançar essa alma que vocês falam no inferno. Ela existe, mas não do termo pregado. A alma que está sendo pregada é a que tem vida eterna. E que tem vida eterna é o espírito. A alma não, a alma é a alma vivente. A que pecar morrerá. Quando chegou o dia da morte, como diz, então aí ela sim morre. Porque termina, a morte é o final das consequências. Aí vai virar pó. E ai daquele que fizer tropeçar qualquer pequenino. Porque diferentemente do que pregam os pregadores, que vão para um inferno de fogo e ali nunca mais sairá de lá, a Bíblia fala diferente. Que Deus não está retardando a sua promessa. Ele está esperando que venha o último a arrepender-se. Eu já disse isso em várias lives, mas tem que ser dito sempre. E vem ainda, depois das pregações de Jesus, dizer que o que não vier por amor vai vir por dor. Deus vai tirar o homem para uma vida melhor, mesmo que ele não esteja querendo. Porque o amor de Deus é um verdadeiro amor, levando Jesus a amar até os seus inimigos. E pregado por eles na cruz, dizia: Pai, perdoa-os, porque eles nem sabem o que fazem. Você conseguiria falar isso? Ou assistiria um filho seu ser pregado numa cruz e você assistindo aos gritos e ouvir seu filho falando para aquela multidão de bandidos:
Pai, perdoa eles. Você suportaria isso? Com certeza você morreria brigando contra os que estavam pregando o seu filho. Ou se chegasse hoje na casa de um que tem 10 filhos e dissesse, para salvar o Brasil, nem o mundo, eu estou dizendo, o Brasil, você vai ter que dar um dos seus filhos, você tem 10, né? Não vai fazer muita falta, né? Claro que está um pouco de ironia no que eu estou falando. Dá um dos seus filhos, qual você vai dar para ser pregado para salvar o Brasil? Faça um exame de consciência, seja sincero com você mesmo. Qual deles você daria? O Geraldo, a Maria, a Gersina, o Pedrinho? Qual deles você daria para ser pregado numa cruz, vivo, com gemidos de dores e sem ter feito nada de mal a ninguém? Você daria o qual? Qual a escolha que você faria? Mas Deus fez isso. Ele não mandou Jesus para eles matarem. É mentira dos pregadores, viu? Se você vê um pregador falando que Jesus foi enviado por Deus para ser morto, para matarem aqui na terra, para ser executado, cuspido, coroado de espinho, empurrado, para salvar bandidos. Se você vê um pregador falando isso aí, você é para cair fora dele. Que ele é o próprio Satanás. Certo? Não, mas está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para ter todo aquele que nele crê não pereça a vida, mas tem a vida eterna. Deus precisa, por acaso, convencer o mundo a se salvarem matando seu filho ou dando para ser morto? Que tamanho de Deus é o seu que não tem criatividade? Tem que mandar matar o filho. Essa pregação é furada, é mentirosa, é malandragem. Ele deixou que seu filho viesse e sabia que ele ia ser morto, porque ele sabe todas as coisas. Jesus também sabia que ia ser morto. Mas como essa morte para Deus é insignificante, tanto que Jesus armou um duelo com a próprio Espírito que provocaria a morte, depois de sepultado, ficou em pé em cima da sepultura e disse, cadê você, morte? Onde estão suas cadeias, seus aguilhões? Foi por isso. Mas Deus e Jesus e os seres espirituais sabiam que eles iam matar Jesus. Porque a doutrina que Jesus estava trazendo era a doutrina que os homens criariam outra ao modelo deles, mas a de Jesus eles não iam aceitar, porque precisava de revelações. E para ser revelado é um segredo de Deus pessoal. É dele e do homem, ou dele a mulher. Certo? E eles não queriam entrar nisso, porque as suas leis na época era queimar as pessoas, fundaram até-se a chamada Santa Inquisição, onde amarrava o próprio evangelho. Religiosos que faziam isso. Guiado, dirigido pelos sacerdotes e fariseus. Barravam o evangelho, ainda em pergaminho, nos pescoços daquelas pessoas que anunciavam o nome de Jesus, amarravam em um poste, uma haste ali, e acendia com varas de fogo aos pés e diziam, negam. E ainda era chamada de Santa
Inquisição, certo? Você acha que compensava, no seu pensamento, é claro, porque as ordens são de Deus. E ninguém pode tentar ultrapassá-lo porque vai se dar mal. Essa coisa chamada Santa Inquisição tem fundamento nisso? Quem foi então que matou Jesus? Foi ele que quis morrer? Ou foi Deus que obrigou ele a vir para eles matarem, para se divertirem? Como mataram os seguidores? Ou foi eles que o mataram por não quererem a sua doutrina? Até hoje estão fazendo o mesmo. Agora, quando vem alguém lá do meio, dirigido pelo maligno, e mata um desses que dizem que está santo, que situação que ficou isso aí? O Deus dele perdeu para o diabo, foi? Ele estava seguindo Deus e mesmo assim Deus deixou que o diabo matasse ele? É assim que interpretam? É o contrário. Ele estava enganado, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, mas enganado pelo diabo, servia o homem e não a Deus. E a Bíblia diz: importa obedecerem a Deus e não aos homens. E requer obediência naquelas coisas que você não consegue por você mesmo na lei terrena. Partir para cima de um juiz errado, ou de um deputado errado, ou de um governo errado, isso você não tem condições. Então deixa o ímpio o seu caminho e converta-te. Pensa em você, ao Senhor que vai cuidar de ti. Prezado amigo 20, eu quero pedir que deixe o like, porque para mim é muito importante, viu? Muito importante para maior segurança e apresentação desse canal. Se inscrevam, caso for possível, e compartilhem o que você achar interessante, o que você achar estranho, diferente. Compartilhe, por favor. Me ajude a manter esse canal. Pode ter certeza que muitos vão dizer até para você, se você falar isso, não faça porque esse cara é do diabo. Você vai ver muita gente falando assim. É por aí que eles conseguem induzirem a tentação. É por aí. É falando que aquele é do diabo e que ele só é de Deus. É por aí que ele consegue convencer, tem conseguido convencerem. Não a todos. Como a mim não convenço mais. Convenceram a época, até que o próprio Deus me revelou e eu saí fora. Hoje sou um religioso e não parte de uma religião. Então, eu peço a você, amigo ouvinte, com todo carinho, nas minhas orações. Senhor, meu Pai, eu agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Porque ai do mundo, Senhor, ai das pessoas ainda de bom senso, bom caráter, que está nas mãos dos corruptos, dos ímpios, dos covardes, dos guiados por Satanás, porque somos poucos e assim é presa fácil para esse bando, mas o Senhor estando do nosso lado, não temeremos mal algum. Eu peço pela casa dos nossos ouvintes, que a enfermidade não tenha poder sobre eles e que a defesa do Senhor esteja sempre a favor dessas pessoas do bem, meu Pai, e que os heróis da maldade sejam barrados de certa forma. Vai ter que cumprir o que o Senhor determinou, mas dê paciência a nós, ameniza os nossos sofrimentos, Senhor. Nós agradecemos o Senhor e os santos anjos, acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo.